Olá, alunos! Nessa aula nós vamos continuar falando sobre aquele livro, Depois daquela viagem, da Valéria Piazza Polizzi, que talvez vocês já não lembrem tanto, afinal de contas faz um tempo que nós fizemos os vídeos sobre esse livro, então eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores, tá aqui indicado, mas eu vou fazer uma retrospectiva sobre eles. Então, no começo desse livro, nós falamos sobre a Valéria e como o relacionamento dela com aquele cara que ela nem cita o nome era problemático, né? Ele era, na verdade, um cara um pouco abusivo, que isolava ela das pessoas, queria impor um ritmo de relacionamento que ela não estava pronta e, inclusive, queria ter relações íntimas com ela sem o uso de preservativo. E eles acabaram tendo esse tipo de relação. E depois, quando eles terminaram, ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que ia acontecer alguma coisa nessas relações? Mas ela não faz um exame imediatamente. Ela vai seguindo a vida, ela se forma no ensino médio e ela começa a se sentir mal com o tempo. E ela acaba procurando um médico e descobre que sim, daquela relação acabou ficando algo bastante negativo, que foi o vírus do HIV, né? Ela contraiu AIDS daquela relação. Inicialmente, ela tenta seguir com a vida normal, os médicos não tinham muito sobre o que falar para ela, né? Na época não existia um tratamento, eles só falavam, segue sua vida porque não tem aqui nada que a gente possa fazer, mas talvez demore para você se sentir realmente afetada por isso. Você vai conseguir levar uma vida normal por uns 10 anos. E aí ela já pensa, né? Nossa, mas eu não acabei de contrair, eu já tenho essa doença há algum tempo, então meu cronômetro imaginário está correndo. E isso começa a afetar a vida dela. Ela questiona algumas coisas sobre a faculdade, ela até começa a fazer faculdade, mas acaba largando. Ela tem vergonha de falar com as pessoas, com os amigos, então ela nunca se abre com eles e ela acaba mudando o ritmo da vida dela. Ela decide ir para os Estados Unidos porque ela queria descobrir sobre o mundo e aproveitar o tempo que ela tinha, né? Então ela viaja e lá ela acaba tendo outros conhecimentos, ela volta para o Brasil por um tempo e depois vai para lá de novo para ficar por um tempo mais definitivo. E lá nos Estados Unidos, ela acaba se inscrevendo em um curso e conhecendo novas pessoas. Então, no capítulo que nós vamos ver agora, que é o capítulo 6, nós vamos ver um pouco mais da interação dela com essas outras pessoas. Então, indo para o capítulo 6, que chama Banana com Coca-Cola, e ela explica durante o capítulo o motivo desse título, nós temos uma situação de sala de aula, em que os alunos começam a relatar sobre questões do próprio país, sobre as profissões, e tem uma situação que deixa a Valéria bastante indignada, porque uma das meninas, que é colega de turma dela, relata que os pais dela que escolheram a profissão dela, porque é de um país mais tradicional, né, de Hong Kong, da China, e essa é a cultura de lá. Os pais escolhem a profissão dos filhos. E aí a Valéria fica indignadíssima. Ela fala: o quê? Eu disse, quer dizer, explodir. O seu pai escolheu sua profissão, quer dizer que você está estudando medicina porque seu pai mandou? Eu não acredito. Eu não acredito que isso ainda existe em algum lugar desse mundo. Você nem sabe se queria ser médica e o seu pai ordenou que você fizesse medicina? Você por acaso queria ser médica? Então ela coloca em questão, isso está na página 85 do livro de vocês, tá? Ela coloca em questão essa diferença cultural das pessoas não terem a possibilidade de escolher o rumo da própria vida. E ela relata que as pessoas todas ficaram olhando, só que alguns falaram, né? Nossa, é a cultura, não dá para você simplesmente mudar a cultura, né? É um conjunto de comportamentos e costumes. O povo pensa desse jeito, uma pessoa sozinha não muda a forma de um povo pensar. E aí ela fica mais indignada ainda. Ela fala ainda na página 85. Não estou dizendo que é fácil, mas é bem assim sim. Se a gente é quem faz a cultura, a gente também pode desfazer e fazer de novo, a hora que achar que deve. Meu Deus, é tão claro, eu não acredito que vocês não tenham enxergado. Então, para ela, a questão de escolher o próprio rumo da vida é extremamente importante. Isso depois vai gerar uma outra reflexão nela, porque toda a crise que ela passa, na verdade, é sobre
ela ter a escolha dela tirada, né? Ela não sabe o que fazer com a própria vida porque ela imagina que a vida dela tem um prazo de validade. Então, para ela é extremamente importante que exista a possibilidade de você escolher o que quer fazer com aquele tempo que você tem. E ela fica bastante indignada com isso. Mas, depois disso, ela vai passar um tempo refletindo e outras pessoas vão interagir com ela e ela vai perceber que, na verdade, ela não pode simplesmente aplicar o que ela acredita para o comportamento de todos e julgar que eles estão certos ou errados, porque existem diferenças culturais que devem ser levadas assim em consideração. Então, desse trecho que eu mencionei, né, vamos transformar isso em tópicos. O que acontece? Primeiro, ela tem esse relato sobre as aulas e as diferenças culturais. Aí, ela fala sobre como é viver com situações as quais não concorda. Então, a dificuldade que os outros enfrentam e como é que ela lidaria com aquilo e como é que ela não aceitaria aquele tipo de situação. E esse cara que aparece enquanto ela está lá refletindo, fala que gostou muito da atitude dela, né, no país dele, que também é um país bastante tradicional, ele sempre admirou pessoas que pensavam de forma diferente. E ele gosta tanto dela que ele até fala, né, nossa, você seria uma pessoa muito legal de conversar, vem morar comigo que eu tô muito sozinho. Esse trecho também causa um estranhamento muito grande nela. Por quê? Porque ela aplica o julgamento dela, brasileira, para ele e fala: meu, esse cara tá me convidando para morar com ele nem me conhece. Tem alguma má intenção por trás disso. Depois ela vai descobrir que, na verdade, ele só realmente queria companhia, ele achou outra pessoa para dividir o quarto, ele estava super feliz e ela fala: poxa, eu estava aplicando a minha cultura para ele, né? Eu também estava sendo preconceituosa. Mas, nesse trecho aqui, né, vamos transformar isso então em texto. Como é que eu coloco esses tópicos em um texto mais desenvolvido? Eu pus desse jeito. A Valéria relata como sua turma era composta de pessoas de diferentes nacionalidades e isso significava que havia muitas culturas diferentes. A diferença cultural gera uma revolta nela que entendia que o conservadorismo deveria ser quebrado. Ela acredita que é obrigação lutar contra o que se acha errado, ainda que seja um hábito cultural. Um colega de turma convida para morar com ele e ela percebe que estava o julgando pela própria cultura, que consideraria aquele um convite inapropriado. Então reflete que pode ter perdido a chance de conhecer pessoas. E esse perdido a chance ela aplica para várias pessoas. Ela fica imaginando assim: quantas situações será que eu já não apliquei um pré-conceito, né, um conceito anterior, eu imputei nessa pessoa algumas atitudes e algumas ações que talvez não fossem a intenção dela, ela estivesse com uma intenção diferente e eu que não entendi, e por isso eu deixei de aproveitar tempo com elas, eu deixei de conhecer pessoas legais. Nesse caso aqui, a cultura era muito diferente, né? A cultura da Índia contra a cultura do Brasil, então existia realmente uma intenção que ela não percebia e que ela aplicava a intenção que um brasileiro teria, provavelmente, ao fazer um pedido desses. Mas ela fica refletindo no capítulo sobre outras também, sobre como se fosse outras situações, e aí ela dá uns exemplos engraçados, né? Ela fala: num restaurante aqui no Brasil, se alguém arrota, é falta de educação, mas se você for para um país do Oriente, isso mostra que a pessoa está muito satisfeita com a comida, e até é legal que você faça isso. Então ela vai dando vários exemplos de hábitos culturais muito diferentes. E aqui nesse ponto tem até uma explicação também muito breve sobre o título do capítulo, né, que é Banana com Coca-Cola. Por quê? Porque ela vai para os Estados Unidos e ela ainda assim não quer experimentar coisas novas, coisas de lá. Ela fica no que ela acha seguro. Então ela come banana, que é brasileira, lá a banana de lá é importada do Brasil, e ela toma Coca-Cola que ela já conhece. Então é a resistência de se abrir ao novo, de experimentar coisas diferentes, né? Isso é um crescimento que ela vai ter muito nos Estados Unidos. Então não sei se algum de vocês já pensou em de repente conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, mas é sempre importante que vocês tenham em mente que não é só um lugar diferente que vocês vão conhecer, mas hábitos diferentes, pessoas que pensam de formas diferentes de vocês,
e que vocês sempre têm que pensar que vocês não podem aplicar o modo de ver o mundo de vocês para outras pessoas, porque elas agem conforme a cultura delas, que pode ser certo, pode ser errado, mas ainda assim é importante ter em mente de que você não pode ser preconceituoso. Preconceito vem justamente dessa expressão, né? Preconceito. Ter um conceito anterior a conhecer alguém. Então, essa é uma reflexão muito importante desse trecho do capítulo. Aí, na sequência do capítulo, a Valéria volta para casa e ela começa a refletir sobre como é que estava andando a vida dela, né? Ela fica olhando para fora, pela janela, e ela vê um abismo e passam alguns pensamentos bastante complicados para se pensar assim, pela cabeça dela, porque são motivados pela vivência dela, né? Então, ela sabe que ela tem a AIDS, ela sabe que no Brasil tudo que se falava sobre isso é que a AIDS mata, e ela fica pensando, as únicas ideias que são associadas com AIDS é isso, que a pessoa com AIDS vai morrer. E talvez fosse mais fácil se ela simplesmente morresse, né? Inclusive ela pensa que os pais dela talvez lidassem melhor com a notícia de que ela tá morta do que com a notícia de que ela pode morrer a qualquer momento, que é aquela de quem recebe um diagnóstico de AIDS, né? A pessoa com AIDS tem ali um prazo de validade na cabeça dela, e na época isso era real, né? Porque não tinha um tratamento. Então, ela fica pensando, seria mais fácil, de repente, se isso acabasse logo? Mas outras questões são levadas em consideração, né? Ela não sabe o que acontece com uma pessoa que resolve acabar com a própria vida e ela fica pensando que os pais dela também se sentiriam extremamente tristes com uma atitude dessa. E é uma questão também de religião, né, do que acontece nessa vida pós-morte, que ela particularmente não acredita, mas também não dá para provar que não é real. Então são vários pensamentos que passam pela mente dela que ficam ali rondando e ela acaba decidindo que é melhor ela fazer outra coisa do que ficar pensando nisso, porque aquele pensamento não estava levando a lugar nenhum e estava deixando ela triste, e ela também conclui que não seria uma boa ideia. Ainda bem que ela tem essa conclusão, porque na verdade no restante do livro nós vamos vendo que ela tem uma vida até que bastante divertida, né? Então ela aproveita bastante a vida dela. Se ela tivesse tomado alguma decisão drástica, ela teria perdido muitas experiências. Mas naquele momento ela estava bastante triste, então essas coisas passam pela mente dela. E aí passa um tempo, ela acaba indo de novo a um novo médico e o capítulo acaba antes de fato começar a consulta, né? Quando ela está refletindo sobre os médicos dos Estados Unidos e a diferença deles para os médicos do Brasil. Então vamos transformar isso aqui em tópicos para fazer o nosso fichamento e o nosso resumo, né? O que acontece? Ela tem esse momento de contemplação sobre a vida e a morte e o papel da religião e da família, né? Como é que isso interfere na decisão dela sobre fazer ou não alguma coisa sobre a própria vida. E ela marca uma nova consulta médica para tratar da tosse, né? Na verdade, ela estava se sentindo meio mal, ela fala, vou ter que ir no médico, então vou marcar uma consulta. Transformando isso em texto, a protagonista passa por um momento de reflexão sobre a vida e como viver com a certeza de uma morte breve é difícil. Pensa que os pais lidariam melhor com a notícia de que ela morreu do que com a notícia de que ela tem AIDS. Ela se pergunta o que acontece com quem desiste de viver e resolve se ocupar de outras formas e não ficar pensando sobre esse assunto. E, ao passar no médico de rotina, questiona se deveria ou não mencionar que tem AIDS, resolve que era melhor dizer de uma vez, né? Então, na verdade, o capítulo acaba justamente com isso. Ele pergunta sobre o histórico médico dela, quando ele está avaliando ela, né? Vendo as possibilidades do que ela tem, e ela fica pensando, será que eu falo que eu tenho AIDS? Porque eu só tô com tosse, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí ela acaba falando, vou falar, né? Porque, não tem por que ficar escondendo. Então acaba o capítulo justamente nesse ponto. Então, transformando aqueles tópicos que nós elencamos em texto, eu só copiei tudo de lá e colei aqui. Percebam, né, que não era um capítulo muito longo, mas o resumo dele acaba dando uma página, que nem a nossa média de resumos.
Espero que vocês tenham feito mais ou menos desse jeito, não precisa estar desse jeito que eu fiz, né? Pode ter outras informações ou não ter algumas dessas, mas aqui tem o essencial, aquilo que constrói a narrativa que não pode ficar de fora, né? Todos esses pontos são importantes, embora a história que nós acompanhamos da Valéria seja uma história relacionada só com a AIDS, essa questão de cultura, essa questão de preconceitos, ela também é importante para a história e por isso precisa aparecer no resumo de vocês. Então, pensando, né, nisso que é essencial do capítulo, eu coloquei algumas questões que eu acho que geram uma reflexão, uma discussão interessante. Então, a primeira dessas questões é se é possível lutar contra um hábito cultural. A Valéria passa por essa reflexão, né, especialmente considerando que ela está inserida em um universo estranho para ela, um outro país, e todas as pessoas que interagem com ela são de países diferentes, então trazem suas vivências e suas experiências. E aí eu também queria saber de vocês, se vocês acham que vocês pensarem diferente daquilo que é a própria cultura em que vocês estão inseridos, né? O Brasil tem uma cultura própria e vocês não se identificam com alguns aspectos dela. Se vocês podem lutar contra algo que é considerado um hábito cultural. Outra reflexão importante é sobre a questão de julgar pessoas antes de conhecê-las. Então, esse preconceito que nós às vezes temos também aparece nesse capítulo e é algo que eu acho que é interessante da gente abordar também. E a última questão são as reflexões sobre a vida e a morte, né? Como é que nós lidamos com a nossa existência, que também é um ponto importante desse capítulo. Escolher viver apesar dos problemas é uma atitude que tem suas consequências, normalmente, como nós sabemos, né? Se você escolhe não viver, acaba ali e você deixa de ter muitas experiências. Então, são questões que eu gostaria de abordar com vocês nas nossas aulas presenciais. Então, pensem aí no que vocês consideram sobre essas reflexões e mais tarde nós falamos sobre isso. E foi isso na nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido esse capítulo, que ele tenha gerado algumas reflexões sobre a própria vida de vocês. E nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!